todos. Eu quero agradecer a todos vocês. Podiam ter escolhido ir para a praia. Está calor, mas resolveram vir estudar um pouco, ouvir um pouquinho de uma palestra, onde o tema que eu hoje trago é a fé. Eu tinha prometido que ia trazer a parábola da figueira que secou, e cá está o trabalho que eu tentei desenvolver para que compreendamos melhor o que é que Jesus queria nos falar sobre a figueira que secou. Vamos falar da parábola da figueira que secou, vamos falar da fé. E Jesus, naquele tempo, era muito natural usar os elementos da natureza como uma linguagem pedagógica. Ele usava muitas das vezes animais, para que o povo daquela época entendesse. Então ele usava a ovelha perdida, ele dizia que eu sou o bom pastor, ele usava o camelo. Está no nosso Evangelho, e dizia, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Está no nosso Evangelho. Isto alerta-nos para a riqueza, o apego. Ele usava a semente mostarda, lá está a fé, que é que vamos falar hoje. Usava a parábola do semeador, aquela parábola que nos fala nos vários solos. Usava o trigo e o joio. E o trigo e o joio simboliza o bem e o mal. Então, Jesus tentava, de alguma forma, que todos entendessem o que ele queria dizer. Ele ia usando esta linguagem normal. Nós aqui também usamos uma linguagem simples, acessível, não temos capacidade para mais, estou a brincar, não é? Para que consigamos todos entender o que é que Jesus nos queria dizer. Como a palestra desta noite é figueira, Jesus também falava da figueira. O sentido da vida, que deve dar frutos. No dia depois da sua entrada triunfal em Jerusalém, Jesus estava a caminhar e de manhã teve fome. E ao longe viu uma figueira. Dirigiu-se para ela, mas nela não achou figos, só achou folhas. E porquê que seria que Jesus só achou folhas? Nós vamos já compreender porquê. E Jesus diz, nunca mais nasça fruto de ti. Ou há outra tradução que diz, nunca mais coma fruto de ti. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse, no outro dia, quando passaram por lá, a figueira estava seca até a raiz. E ele diz, Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoastes. Tudo tem um propósito. Jesus sabia manipular os fluidos melhor que ninguém, visto que ele é o nosso governador. Portanto, o propósito de Jesus era alertar. Esta narrativa aconteceu, e agora vamos entender porque é que não deu frutos, no mês de março. Era a época da Páscoa judaica. A época das figueiras darem frutos era em junho. De março para junho ainda faltam os meses. Mas havia uma figueira que produziam, ou havia umas figueiras que produziam uns figos fora da época. E estas figueiras chamavam-se de temporã. No livro de Oseias, que ele viveu no século, o livro é de Oseias, mas ele chamava-se mesmo Oseias, que viveu no século VIII antes de Cristo, Deus compara o povo de Israel aos figos temporais, ou seja, algo raro, valioso e que era esperado com alegria, dizendo que era preciso que eles dessem vida. A figueira temporã, que dava frutos fora da época, era vista como vida, uma promessa generosa da natureza.
o que naquela época e nesta época também é uma benção. Jesus aproveita-se da figueira para dar um ensinamento aos homens e às mulheres. Para nós nos rimos um bocado, não é? No Evangelho, a árvore simboliza o ser humano e a coletividade. Então a figueira simbolizava todos nós. A figueira com raízes na terra, o tronco voltado para o céu, para o alto, representa os dois planos. Então a ideia é nós crescermos para Deus. Os pés, a planta fica enterrada na terra e nós alçamos o voo quando estamos predispostos a fazer esse mesmo trabalho. No cristianismo também nos fala sobre isto e aparece na Gênesis e no Apocalipse como símbolo de vida. É só para nós nos localizarmos e entendermos um pouco sobre o que Jesus nos traz. O símbolo da vida é a renovação, é a comunhão com Deus. Não nos podemos esquecer que somos seres espirituais encarnados na matéria. A nossa destinação é a evolução. Numa linguagem para os jovens, crescemos para o céu, erguermos-nos à procura do sol. Este é o símbolo que Jesus espera que todos nós, que nos encontramos na terra, façamos. Crescemos por dentro, não nos esqueçamos disto, como uma árvore que se expande em direção à luz. Fazemos a ligação entre o mundo material e o mundo espiritual. Jesus condenou à esterilidade a figueira frondosa que não deu frutos. Se a figueira representa todos nós, é preciso que nós pensemos um pouquinho e consigamos tirar algo útil desta parábola que Jesus nos traz. Continua-nos a dizer: Jesus, tomando a palavra, lhe disse: tende fé em Deus, digo-vos, em verdade, que aquele que disser a esta montanha: atira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo que houver dito acontecerá, verá com efeito acontece. Podia-te fazer uma linguagem mais fácil, mais acessível, que não andasse por aqui, não é? Podia ser mais acessível. Mas Jesus nos mostra aqui claramente o que é que são as montanhas. Vamos lá entender o que é que são as montanhas. Pegamos numa montanha, olha, muda-te, anda. As nossas dificuldades mesmo, as nossas dificuldades. E era neste sentido que Jesus falava, as nossas dificuldades. Não é importante sermos árvores frondosas, lindas, aparentemente com uns galhos muito, muito belos, todos embelezados por fora, e somos lobos por dentro. Este é o sentido da parábola, este é o sentido que Jesus traz. Quando Jesus afirma: aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, e não duvides no teu coração e verá o que acontece. Jesus não falava das montanhas físicas. Jesus falava das montanhas interiores. Tudo aquilo que parece impossível de nós ultrapassarmos. Como medos, vícios, dores antigas, ressentimentos, limitações morais que muitas das vezes as temos, dificuldades que muitas das vezes nos esmagam. Ou seja, a alma chora, a alma grita muitas das vezes. Só não estamos atentos e não conseguimos, como é que eu ia te explicar? Não conseguimos procurar o auxílio que necessitamos quando não entendemos a dor. Ou quando queremos mastigar ou mascarar a dor por fora, embelezando-nos na mesma e continuamos com o podridão dentro. Na linguagem bíblica, montanha significa obstáculo enorme. Está tudo lá, basta pegarmos. E hoje em dia temos muita tecnologia, muitos livros que nos ajudam, basta nós querermos nos aprofundar. Jesus nos ensina que a fé verdadeira é a força que transforma a alma. Mas que fé é esta? Nós vamos já chegar lá ao ponto da fé. A figueira, o que é que ela representa? Agora vai a matar.
Pessoas que aparecem ou aparentam ser boas, mas não são, nem fazem o bem. Isto é para os oradores da casa. Está no Evangelho, ó gente. Está no Evangelho. Oradores que falam bonito, mas não têm a verdade no coração. Os discursos que agradam ao ouvido, mas não ajudam ninguém. Ideias brilhantes por fora, mas vazias por dentro. Ou seja, gente que fala, mas não vive, que ensina, mas não sente, que promete, mas não realiza. E aqui temos que estar todos atentos a estas narrativas que Jesus nos vai trazendo. Kardec confirma: a figueira é símbolo dos que têm aparência de virtude, mas não produzem fruto. Conhece-se a árvore pelo fruto. Jesus já nos afirma. Uma árvore boa dá bom fruto. Uma árvore má dá mau fruto. Cabe a cada um estarmos atentos e irmos analisando as árvores que vão aparecendo. Todo aquele orador, toda aquela pessoa que fala, mas que fala só de boca e não interioriza, não quer dizer que a plateia não interiorize e consiga de alguma forma se erguer ou aprender ou se começar a modificar, não é? A religiosidade tem que levar o ser à transformação. Essa é a finalidade. A chegar a Deus. A finalidade da religião é mesmo esta. Ligar-nos com Deus. E ligar-nos com Deus, hoje em dia, na nossa camada mais jovem, não basta dizermos assim: olha, temos um Deus que está lá em cima. Ainda hoje estava a pensar nisso de manhã. Temos um Deus, eu penso muito. Eu não sei como é que isto não deita fumo, mas penso muito. Okay? Já às vezes deita fumo, não é? Isto a dar comigo, poxa, se aquele Deus que eu pensava em criança tivesse que estar lá em cima, olhar para todos nós, com esta maldade toda, com esta bondade toda, como é que ele consegue ver isto? E por acaso estava a falar com alguém que me é muito querido, ou querida, neste caso, e disse-lhe mesmo isto: Deus não castiga, porque a ideia é castigadora da pessoa em si que está comigo. Deus não castiga ninguém, Deus nos está a ver se nós fazemos mal. As leis de Deus são imutáveis. Portanto, se eu destabilizo, Ele não me castiga. Eu vou ter que reparar o erro. Simples como isto. Portanto, o que é que nos podemos levar daqui? Procurarmos algo que nos preencha por dentro. Quando eu foi há 15 dias, salvo erro, na segunda-feira, certo? Que eu li a parte da figueira e perguntei entender alguma coisa e eu não sabia que tema havia de falar e depois disse: pronto, eu vou falar sobre este tema. Este tema dá pano para mangas. Porque a figueira que dá fruto e dá um fruto doce não tem virtudes fingidas. Não tem fé que não age. Então a fé da figueira, ela age. Não é? Jesus mostra que Deus não se impressiona com folhas. Não nos esqueçamos disto, mas com o fruto doce. Porque o fruto somos todos nós. E o nosso fruto tem que ser doce. Não basta parecer. É preciso ser. Que adianta estarmos aqui todos bonitinhos e chegamos lá fora e passamos ao largo daqueles que precisam. Temos que ser, ao menos, ou tentar ser, porque a perfeição ainda não é deste mundo. Ou tentar sermos o máximo possível, não é? Para que a nossa figueira comece a dar fruto doce, um fruto bom, que todos que se chegam a nós queiram estar connosco, mas que não nos comecem ali a lambuzar, porque também é um bocado mal quando isso acontece, ok? Vamos então perceber um bocadinho da fé, porque nós muitas das vezes temos um bocadinho de dificuldade. No Consolador, na pergunta 354, poder-se-á definir o que é ter fé? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realizações divinas da personalidade. Ter fé ou adquirir a fé
não é dizer eu creio. Não chega, mas afirmar eu sei. Com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento, como as coisas se processam. Ou seja, saber como é que são as coisas do mundo. A energia que nos guia, a energia que temos à nossa volta, saber as leis de Deus, entender o magnetismo de Jesus e a cura que Jesus operava. Neste capítulo do Evangelho fala-nos da fé e fala-nos naquele senhor que tinha um filho que era lunático, que caía no fogo e outras vezes caía na água. E então foram apresentá-lo aos discípulos e os discípulos não puderam curá-lo. E o Senhor, todo desesperado, foi ter com Jesus e levou e disse: Mestre, os teus discípulos não o puderam curar. E Jesus diz: Ó raça incrédula e depravada, até quando hei de estar convosco? Trazei cá o miúdo. A palavra que eu vou dizer está citada no Evangelho. E Jesus tirou o demónio que a criança, o miúdo tinha. Bom, vamos dar uma palavra mais suave. Aqueles espíritos inferiores, prontos. Então, a luz de Jesus era tanta, ok? Então, a ideia, Jesus dizia, vós sois o sal da terra. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais do que aquilo que eu faço. É preciso ter a vontade. E lá está, ter uma fé. Não basta eu dizer, eu tenho fé. Porque a fé não depende de rituais, não depende de templos, não depende de palavras, não depende de tradições. Ela transcende as religiões e torna-se uma experiência viva com Deus. A religião é boa no nosso mundo? É. O Espiritismo o que é que nos traz? A mim traz, posso dar, não somos muito de dar os exemplos na tribuna, a nossa vida não, o orador não deve o fazer, mas o que é que me traz-me conhecimento, fez-me entender realmente as coisas que me aconteciam que eu não sabia, como é que havia de lidar com elas, não é? E então o Espiritismo ajudou-me a lidar com esse mesmo conhecimento. É bom, um dia não precisarei do Espiritismo, não precisarei, porque eu já vou ter as leis de Deus incorporadas em mim e vou ter a religião universal, que é o verdadeiro amor, e não preciso de religião nenhuma. E é aqui que nós nos devemos focar. É neste sentido, não é? Então, a fé não é uma emoção passageira, é o estado verdadeiro da alma. Quem tem fé não vive em sobressalto, não se desespera facilmente. Alguém não se desespera facilmente, aqui nós nos desesperamos, não é? Não perde o eixo, não se entrega ao medo. Porque a fé, ela cria estabilidade interior. Vamos ver o que é que nos continua aqui a dizer. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Então, nós temos isto todos, certo? Estamos sempre calmos, não é? Faculta a paciência, que sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Julga sem suprir com a violência e denota a fraqueza e duvida de si mesmo. A verdadeira fé, ela conjuga a humildade. Aquele que possui, deposita mais confiança em Deus do que em si mesmo, ou do que em si próprio. Esta é a verdadeira fé. A fé, temos duas. Pode ser humana, pode ser divina. A fé divina é a que move as montanhas, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé humana é uma confiança que nós temos, racional, baseada no conhecimento. Mais sobre a fé divina, força moral, profunda, que nasce da ligação com Deus. Irmãos, a fé não é um milagre, é lei. E isto não nos podemos esquecer. Não é magia, nem um pedido que altera a natureza. É sintonia com as leis de Deus. Quem desperta para isto tudo e pouco a pouco vai fazendo e vai estudando e vai entendendo a vida de outra maneira, fica cheio de coragem. Tem uma clareza interior
Olha, o São Antão já vai fugir, já perdeu a fé toda. Estou a brincar. Porque eu sei que mexe um bocadinho com todos nós esta parte da fé. É mais, ilumina-se quando tem que tomar algumas decisões, não é? Há caminhos possíveis. Quando tem os caminhos mais perturbados, começa a entender melhor as coisas. E a fé espírita? O que é a fé espírita? Ela é vacilante? Ou deve ser raciocinada? Porque ela leva-nos a um conhecimento. Nós temos aí o conhecimento das leis de Deus. E estudando as leis de Deus, por mais dificuldades que todos nós tenhamos na vida, porque nós temos as grandes dificuldades, nós vamos tentando suprir essas mesmas dificuldades e com a fé, no ponto certo, vamos ultrapassando essas mesmas dificuldades. A vida nos traz a reencarnação. E o Espiritismo nos mostra claramente isto. A justiça divina. E a lei de causa e efeito. A lei causa e efeito, que é aquela lei que nós sabemos que o que tu fizeres vai escolher, não é? E falamos muitas das vezes desta parte do que fazemos vamos escolher. Claro que muitos de nós não colhem na totalidade, colhem muito menos, porque o pouco que vão colher já aprenderam, mas cabe a cada um tentar de alguma forma que essa lei causa e efeito não tenha tantos espinhos como as rosas. Lá está, não há magia. Portanto, a figueira dá figo doce e os figos somos todos nós. É o trabalho que todos nós realizamos. Há uma passagem que a mulher hemorrágica, a cura que nasce da fé. Ela não procurou a magia. Jesus caminha entre a multidão. E era muita gente mesmo, apertado. Todos o tocavam, todos o empurravam, todos os que o seguiam. Mas apenas um toque o vai alcançar verdadeiramente. É como se fosse empurrado de um lado e do outro, no meio daquela multidão e tudo mais. Jesus estava ali no meio. Entre aquela multidão vinha uma mulher que sofria de hemorragias. Já tinha 12 anos. Nós falámos às vezes desta irmã. Então o que é que ela é? Tinha uma fraqueza física, era considerada impura pela lei, vivia isolada e vergonha. Essa senhora fez tratamentos muito caros, mas não encontrou a cura. E ela pensa assim: se eu apenas tocar na orla do manto de Jesus, eu serei curada. Olha a fé dela aqui, não é? E assim faz. Aproximou-se por trás, silenciosamente. Alguns livros nos relatam que ela foi mesmo de rastos a tentar ultrapassar por meio da multidão. E no instante que ela toca, a hemorragia estanca. A cura acontece de dentro para fora. Jesus então para, no meio da multidão, e pergunta: quem me tocou? Os discípulos, coitados, estranham. Se estava uma multidão imensa, todos o tocavam. Mas Jesus distinguiu o toque da fé. E ele explica aos apóstolos que sentiu sair virtude dele. Então a mulher, tremendo, aproximou-se de Jesus. E Jesus viu, e ela disse que foi ela. Jesus diz: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Esta mulher de fluxo sanguíneo, não é? Ensina-nos que a verdadeira fé nasce da humildade. Jesus cura, mas também restaura. Jesus dá-nos a ferramenta e nós podemos nos restaurar a nós mesmos. Lembram-se que os apóstolos não conseguiram curar o menino que caía no fogo e na água? E Jesus diz: vocês podem fazer isto e muito mais. Portanto, o trabalho é de todos nós.
Vamos agora aqui na parte das instituições. Eu fui buscar esta parte. Uma instituição ou uma associação religiosa onde só façam questão de estatuto, de culto, de dogmas, de mistérios, de ritos, de exterioridade, mas que não pratica caridade, não exerça a misericórdia. O do que precisamos das religiões são as boas obras. A religião tem que ajudar. Quando a religião não ajuda, vamos embora. Mas também tem que dar a cana para que a pessoa pesque e consiga sair muitas das vezes, daquela condição. Também é obrigação das associações. Uma instituição que não dá o pão ao faminto, também o Evangelho também nos fala sobre isto, não veste o nu, não acolhe o doente, não consola o aflito, não educa para o bem, não promove o amor ao próximo, não eleva a moral, não desperta a fé verdadeira, não cumpre a sua finalidade espiritual. Portanto, mesmo que ela se apresente como religiosa, não vou nomear nomes de religiões nenhumas, não é? Não tenho que o fazer, cada um trabalha como pode e dentro das instituições há de tudo. Portanto, uma religião que não cumpre esta finalidade espiritual não se pode dizer que está na sintonia com Jesus. Porque Jesus diz, quando vestis a uns destes pequeninos, é a mim que o fazeis. Quando dais de comer a alguém que tem fome, é a mim que o fazeis. Quando ides visitar alguém à cadeia, é a mim que o fazeis. Ele ensinou-nos claramente isto. Ele mostrou-nos o fruto da figueira. Cabe a todos nós vermos esse mesmo fruto. Jesus secou a figueira estéril como símbolo, não como castigo. Tudo o que não produz bem seca. Tudo o que não serve ao amor cai. Agora vamos fazer uma pergunta, se vocês me autorizarem. Qual é a religião de Jesus? É para eu descansar um bocado também. Qual é a religião de Jesus? Ó, Sr. Rabino, ajude-me. Fala alto. É o amor verdadeiro. Como é que nós atingimos esse amor verdadeiro? Pelo conhecimento, certo? De como ele manipulava os fluidos, como ele fazia as coisas, como ele curava, como ele era benevolente com todos. Então, está ao alcance de cada um de nós. A religião de Jesus ou do Cristo não é uma religião de folhas, mas sim de fruto, da caridade, a do Espírito, a da verdade, a do serviço. Os Espíritos dizem, fora da caridade não há salvação. Chico dizia assim, se eu tivesse ouvido, fora da igreja não há salvação, eu não ia por aí, mas como eu ouvi fora da caridade não há salvação. Lá está, o filtro que nós temos que fazer de uma coisa e de outra, não é? Nós temos que olhar para aquilo que nos preenche, aquilo que nós, de alguma forma, ou nos sentimos bem, e ver onde é que nós queremos nos focar no mundo. Se eu me sinto bem a ir ao outro culto religioso, por que não? Se eu me sinto bem na Igreja Católica, por que não? Se eu me sinto bem num casa espírita, por que não? Mas eu vou tirar os óculos para vos ver bem. Eu digo-vos e dou-vos um conselho. A Mónica está-se a rir. Eu dou-vos um conselho. Façamos de coração. Deixamos o passado velho para trás. Aquilo que nós fomos, que entrávamos, ouvíamos, não ouvíamos nada, saíamos os mesmos do que entrávamos. Deixemos isso. Não nos leva a lado nenhum. Não nos leva. O verdadeiro esforço é de cada um de nós. A religião de Jesus ilumina, transforma. E aquele que é caridoso serve. E não nos podemos esquecer disso.
Onde há o amor verdadeiro, há Cristo. Essa é a verdadeira caridade que nós podemos fazer. Onde não há fruto, não há vida espiritual. Vivemos numa sociedade onde as figueiras são frondosas. Onde o ser humano é muito frondoso por fora. Mas são doentes por dentro. Vamos aqui no livro de Schubert. A figueira sem fruto é uma praga no reino vegetal, assim como os egoístas e os avarentos são pragas na humanidade e as religiões humanas. São pragas prejudicialíssimas à seara do Senhor. Não dão fruto, só contêm folhas. Escolham o que vocês quiserem escolher e onde se sintam bem. Encarado isto pelo lado filosófico, a lição da figueira que secou é um aviso que pode acontecer ao homem semelhante à figueira sem frutos. E há religiões que só têm folhas. Continuando, o Cristo, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore, que recebe os elementos da providência divina através da seiva e converte-os em utilidade para as criaturas. Convém fazermos um esforço, fazermos uma autoanálise, a fim de identificarmos as qualidades das próprias ações. Está bem? A vida terrena, ela oferece-nos vastíssima oportunidade. Nós já procuramos outras coisas. Eu, sinceramente, não. Mas há pessoas que demoram muito e procuram outras coisas. E tentam, de alguma forma, procurar a luz. Quando encontramos, vamos transformar a luz para que nós consigamos crescer. Essa é a ideia. A parábola não condena. Ela é um convite à mudança. Porque quando nós começamos a frutificar com gestos simples, gestos de serviço, gestos de amor, a nossa vida floresce. Algum de vocês já teve gestos de amor e gestos simples para com o outro e sentiu-se frustrado? Eu não estou a falar no amor carnal. No amor verdadeiro. Eu acho que não. Porque a fé viva transforma. A fé viva alimenta. A fé viva dá frutos. Querem ver como a fé transforma? Aquelas pessoas que saíram à rua connosco no sábado, auxiliar as famílias e os irmãos que estão a passar dificuldades, vieram transformadas da rua? Vieram com uma visão diferente? Não ouvi nada. Eu ouvi os irmãos espirituais a dizer que vocês não falam. É verdade ou é mentira? Quem foi à rua vê isso, não é? Vem preenchido pelo trabalho. Este é o trabalho que se faça. Agora, para terminar, não vou amassar, eu vou contar uma história. Pode ser? Esta é para a Alina. A Alina é para ti, está bem? E para a Mónica. Vamos então. A figueira da Porta Azul. O que é que isto vai dar aqui? Vamos lá ver. Numa pequena aldeia havia uma casa antiga. A casa tinha uma porta azul. Era desbotada pelo tempo. À entrada crescia uma figueira enorme. Ela era uma árvore bonita. Era a mais bonita da rua. Será que ela vai dar figos? Doces? Será que ela vai só ter folhas? Folhas largas, tronco forte, sombra fresca. Mas havia um detalhe. Qual seria este detalhe? Nunca dava fruto. Eu sabia, Aline, que tu ias ficar triste. Vamos lá ver se ela vai ter um final feliz. As crianças brincavam à sua volta, mas ninguém colhia figos. E os vizinhos diziam: ela é bonita, mas inútil. Dentro da casa vivia a Dona Amélia. Uma senhora idosa, silenciosa, sempre fechada em si mesma. Era conhecida por ser educada, mas distante. Nunca fazia mal a ninguém, mas também nunca fazia o bem.
Quem não faz o bem já faz o mal. Um dia Dona Amélia adoeceu, foi levada ao hospital e naquela noite teve um sonho muito vivido, aqueles sonhos muito reais. No sonho, ela caminhava pela rua da sua infância. Ao longe viu uma figueira seca, retorcida, sem vida. Quando se aproximou, percebeu que era a figueira da Porta Azul. E ouviu uma voz suave, mas firme. Amélia, esta figueira és tu. Recebeste sol, água, tempo, oportunidade, mas não destes fruto. Ela responde assustada. Mas eu nunca fiz mal a ninguém. A voz responde, minha filha, a figueira também nunca fez mal, mas também nunca alimentou ninguém. A bondade que não serve é como uma árvore que não frutifica. Dona Amélia começou a chorar. O que faço agora? A voz disse, ainda há tempo. Isto é para todos nós. Ainda há tempo. A figueira seca pode renascer. O coração estéril pode fortalecer, ou estéril, pode florescer. Começa com um gesto. O que é que a Dona Amélia faz? Quando acordou, sentiu algo diferente. Pediu alta, foi para casa e pela primeira vez abriu a Porta Azul. Aquela porta que nós temos fechada dentro de nós e nos fechamos dentro da porta, é como se fosse a Porta Azul. Estamos ali fechados na nossa dor. E é essa porta que nós temos que abrir. Viu a figueira, linda, mas vazia. E decidiu começar. No mesmo dia reparou que a vizinha não tinha comida. Então ela preparou uma sopa e levou à vizinha doente. No outro costurou roupas para uma família necessitada. Ajudava discretamente sem alardes, mas com amor. Meses depois, numa manhã de primavera, ouviu um grito de alegria. Dona Amélia, a figueira deu figos. Estão mais contentes as meninas? Ela correu para fora e lá estavam, frutos, grandes, maduros, doces. Dona Amélia sorriu com lágrimas nos olhos, porque entendeu que a figueira só frutificou quando ela própria começou a frutificar. Perceberam agora a parábola da figueira seca? Que é mais fácil, a história ou blá blá blá? A história, entendem? Estou a entender a história, mas também temos que ir ao blá blá blá, está bem? Tem que saber tudo. Para terminar, não basta ficar na porta do templo, é preciso entrar dentro. Não basta querermos, é preciso agirmos. O Espiritismo é a porta do templo, onde pontifica o caminho, a verdade e a vida. Tudo isto dentro da nossa alma. O templo não é as casas, é a nossa alma, o nosso templo. Está bem? Até 2028.